Eu sou o pastor Tiesco da igreja Ramp Church em Milford, Massachusetts. Então hoje a gente está iniciando um novo módulo e nesse novo módulo nós vamos estar falando da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu li, antes da nossa live cair, que eu não vou ler de novo, eu li todo o capítulo 1 de 1 Coríntios. Então, eu vou, à medida que a gente vai fazendo o estudo, eu vou falando aqui dos versículos e tal, mas hoje a primeira aula mesmo é mais para a gente entender qual o contexto que Paulo estava ali, quando ele entra em Corinto, para a gente entender qual o contexto da cidade, para a gente entender quais as dificuldades que o apóstolo Paulo teve ali com a igreja de Corinto e a gente vai dar sequência dali. Então a gente iniciou aqui falando aqui da primeira carta de Paulo aos Coríntios e eu queria trazer agora o contexto, em que contexto Paulo ele estava quando ele estava falando ali de Corinto. E eu mostrei aqui no início que a gente vai usar como base para auxiliar no nosso estudo esse livro aqui do Hernan Dias Lopes, é o comentário de 1 Coríntios. E também vou usar esse livro aqui que vai aparecer para vocês na tela aí. Esse aí eu só tenho ele em PDF. E por isso que eu estou colocando na tela, porque eu não tenho ele aqui comigo, ele físico, igual esse aqui. Isso aqui vai estar auxiliando a gente bastante nesse estudo. Então é o seguinte, pessoal. Paulo ele fundou a igreja de Corinto. Ele fundou a igreja de Corinto no final da sua segunda viagem missionária. E ele tinha passado por Filipos, ele tinha passado por Tessalônica, Bereia, Atenas, até ele chegou em Corinto. Então Paulo, em Corinto, ele passou 1 ano e meio na cidade de Corinto. Então, assim, depois disso, Paulo ele foi para Éfeso, e quando ele foi para Éfeso, que ele escreveu essa carta para a igreja de Corinto. Então, porém, essa carta que nós conhecemos como a primeira carta de Paulo aos Coríntios, na verdade, ela não é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E por que eu estou falando isso? Porque, assim, quando você vê em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, nós vamos chegar lá nos estudos, né? Porque a gente vai fazer de capítulo por capítulo. Então, quando a gente chega em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, olha o que está escrito. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Então, assim, os biblistas, os estudiosos, eles acreditam que Paulo, antes mesmo dessa primeira carta que nós temos, Paulo já tinha escrito algo para a igreja de Corinto. Então, por algum motivo, isso se perdeu e Paulo agora ele vem escrevendo essa carta que nós temos como a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vem tirando algumas dúvidas e resolvendo alguns problemas da igreja de Corinto. E onde que a gente vê isso também? Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 diz assim, ó, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Então Paulo fala assim, quanto ao que vocês já me escreveram. Ou seja, eles escreveram alguma carta para Paulo para poder ter tirar alguma dúvida de alguma coisa. Eu estava olhando ali o som do microfone, parece que estava meio alto, eu baixei um pouquinho. Então, Paulo, essa primeira carta que a gente tem como primeira carta de Paulo aos Coríntios, ela na verdade não é a primeira, porque Paulo agora ele está respondendo alguns problemas, algumas problemáticas que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Então, Paulo ele escreve essa carta que nós temos como primeira carta de Paulo aos Coríntios para a igreja para resolver esses problemas. Então, aqui Paulo ele está resolvendo os problemas que ele ficou sabendo no versículo 11, quando a gente leu aqui na introdução, antes da gente sair da live, estava escrito assim, ó, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe, que há contenda entre vós. Então, Cloe, uma irmã, esse nome é de uma irmã, ela encontra com Paulo em Éfeso e ela traz essas problemáticas que estavam acontecendo na igreja de Corinto e ela traz para Paulo. Então, Paulo, assim, eu fiquei sabendo pelos da casa de Cloe, pelos problemas que vocês estão enfrentando. Então Paulo, ele escreve essa carta aos Coríntios com a intenção de quê? De solucionar esses problemas, de resolver esses problemas. E quais problemas eram esses? Nós vamos ver que a igreja de Corinto era uma igreja super problemática, muito problemática mesmo.
E nós vamos ver que os problemas que estavam ali, eles estavam em desacordo com muita coisa que Paulo ensinou. Eles tinham divisões na igreja, contendas na igreja, eles tiveram com problemas com incesto, de relação sexual de um filho com a madrasta, comiam carnes oferecidas a ídolos. Então tudo isso nós vamos tratar na carta de Paulo aos Coríntios. E eles também tinham problemas com ser fiéis nas ofertas, né, aos santos dali. Então, assim, antes da gente entrar no assunto da carta de Paulo aos Coríntios propriamente dito, vamos entender qual que é o contexto que a gente está falando. Então, assim, a gente já entendeu que essa não é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, porque por algum motivo a primeira carta ela se perdeu, vamos dizer assim, e essa primeira carta, e essa carta agora é Paulo respondendo à igreja de Coríntios alguns problemas que eles tinham. Então, assim, Paulo, a gente, sempre que eu gosto muito de Paulo, e sempre quando eu prego de Paulo, eu gosto muito de frisar que Paulo era um camarada muito estrategista, porque Paulo, quando ele chegava no lugar, ele já via ali a sinagoga, ele já partia para a sinagoga porque ele sabia que na sinagoga ali tinha as mentes mais pensantes do lugar. Ele tinha ali as mentes que guiavam a massa, a multidão. Então Paulo ele já ia direto ali na fonte, porque ele sabia se ele implantasse o evangelho ali, ele já levava uma massa com ele, porque ali as mentes pensantes estavam ali. Então por que Paulo, a gente sabe pela história que Paulo ficou cerca de 1 ano e 6 meses em Corinto. E por que Paulo ficou tanto tempo em Corinto? Porque Paulo era um camarada, como eu disse, muito estrategista, e ele não costumava ficar tanto tempo assim no lugar, porque Paulo, o maior missionário que nós tivemos, o maior plantador de igreja do cristianismo foi Paulo. Então Paulo, pela estratégia dele, ele passava muito rápido nos lugares. Chegava ali com a mensagem forte, impactante, ele já chegava, trazia essa mensagem de Deus, o evangelho, e ele já partia para outra cidade. Tanto que nós falamos aqui que ele estava no final da segunda viagem missionária, e ele já tinha passado por Filipe, Tessalônica, Bereia, Atenas, aí que ele foi para Corinto. Então, assim, aí ele foi para Éfeso, de Éfeso que ele escreveu para Corinto. Então, assim, Paulo, ele não ficava muito tempo num lugar. Então, por quê? Por que Paulo fica muito tempo? Por que ele ficou ali em Corinto por 1 ano e 6 meses? Certamente ele tinha um motivo muito forte para isso. E nós vamos entender isso agora, por que Paulo ficou em Corinto tanto tempo assim, já que isso não era costume de Paulo. Ele gostava de chegar, partir e ir para outro lugar rápido. Então, assim, alguns motivos que nós vamos citar o primeiro é que Corinto era uma cidade muito bem localizada, geograficamente falando. Então, Corinto era uma cidade grega e ela ficava a mais ou menos 180 quilômetros da cidade de Atenas, que era a capital da Grécia. E Atenas a gente pode falar que ela era a capital intelectual do mundo. Era assim, onde as mentes mais brilhantes do mundo estavam ali, era na cidade de Atenas. Então Paulo, se eu não estiver enganado, foi semana passada ou retrasada, eu trouxe uma palavra ali que estava em Atos capítulo 17, que falava assim que Paulo, ele viu ali o Deus desconhecido, né, e ele falou a respeito daquilo. Ele estava justamente na região de Atenas. Então, ali Paulo, ele sai dali e quase que a mesma realidade ele encontra em Corinto. Uma cidade que tinha muitos deuses, uma cidade que ele andava por Corinto, assim como ele andava por Atenas, e ele via muitíssimos deuses pelas ruas. Então, Paulo, só que igualmente em Atenas, em Corinto também era um lugar que tinha as mentes muito brilhantes. Então Paulo, assim, ele entendeu assim, é uma cidade muito bem localizada geograficamente, aqui tem as mentes brilhantes, e então Paulo escolhe ali por um ponto geográfico. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente vai entender geograficamente que Corinto ela era banhado por 2 mares, o mar Egeu e o Jônio. Então, por isso, ela tinha um porto, se eu não me engano, se chama Sencreia. Eu esqueci de anotar o nome, mas eu acho que é Sencreia o nome do porto. E esse porto era um dos maiores portos da época, e esse porto ficava na cidade de Corinto.
Então, na cidade de Corinto, viam pessoas do mundo inteiro, porque esse porto era muito movimentado. Então, viam barcos ali do mundo inteiro. Podemos dizer que o mundo estava em Corinto, recebia pessoas do mundo inteiro a todo momento. Então, Paulo ele pensou assim, se eu pregar em Corinto, é a mesma coisa de eu estar pregando no mundo. Por exemplo, nós hoje estamos na América. E na América tem um mundo, cara, tem um mundo. Aqui, quando eu cheguei aqui, por exemplo, trabalhei com pessoas do México, do próprio Brasil, Estados Unidos, da Guatemala, de muitos lugares, pessoal da Europa, então assim, de Portugal. Então assim, na América está o mundo, vamos dizer, na América. Então Paulo ele pensou assim, se eu pregar em Corinto e fazer com que os habitantes de Corinto eles recebam o evangelho, eles vão passar esse evangelho para o mundo, porque chegava gente do mundo inteiro em Corinto. E imagina se uma pessoa que vamos, no nosso contexto hoje, imagina chega um camarada aqui lá da Índia, o camarada chega aqui e a gente mostra Cristo para ele. Quando ele voltar para a Índia, ele vai levar esse evangelho que ele aprendeu. Então era justamente isso que Paulo entendia. Paulo viu em Corinto uma cidade portuária que recebia muitas pessoas, recebia o mundo, então ele pensou assim, se eu pregar o evangelho em Corinto, daqui vai sair o evangelho para o mundo. Então Paulo ele viu que a cidade era uma cidade bem localizada, ficava perto de Atenas, ela tinha um porto, um dos portos mais importantes da cidade, da época, então recebiam pessoas do mundo inteiro constantemente. Outra coisa que Corinto era uma cidade muito rica, com comércio muito forte, era uma cidade que estava crescendo. E a história vai falar para nós que Corinto ela foi totalmente destruída. A cidade de Corinto ela foi destruída no ano 146 a.C. Ela foi totalmente destruída e ficou 100 anos só na memória. Não existia a cidade de Corinto mais. E esses 100 anos, ninguém sabia dessa cidade. Ela foi destruída até que no ano 46 a.C., um imperador romano ele constrói a cidade de novo. Então, assim, quando Paulo chega em Corinto, Corinto era mais ou menos que uma cidade nova, porque ela não tinha assim. Imagina você chegar numa cidade histórica, cidade que tem aí 200 anos, 300 anos de história, umas 500 anos até mais, e essa cidade ela é cheia de ritos, de religiões muito antigas, religiões milenares, costumes milenares. Então, para você tirar esse costume e implantar um costume novo, implantar um evangelho ali, tirar o que as pessoas entendem e colocar algo novo, é muito difícil. Então, Paulo viu essa possibilidade também em Corinto, porque Corinto não era uma cidade antiga, porque ela tinha sido destruída. E agora era uma cidade nova. Então, era supostamente nova. Menos de 100 anos, e não era uma cidade que tinha ali religiões muito antigas, então Paulo viu nisso uma possibilidade de implantar o evangelho. Então, e outro motivo por qual Paulo ele escolhe a cidade de Corinto era porque a cidade de Corinto era uma cidade totalmente corrompida moralmente, era uma cidade com muita imoralidade sexual. A cidade de Corinto, a história fala para nós que a cidade tinha um templo que adorava a deusa Afrodite, e essa deusa era a deusa do amor, e essa cidade, cara, era dedicada a esse templo, a essa deusa. E ali os historiadores vão contar para nós, os estudiosos, que cerca de 10 mil mulheres serviam nesse templo da deusa Afrodite. E essas mulheres elas adoravam essa deusa na forma de se entregar para o prazer sexual. Então, e essas mulheres, como tinha ali, era um porto que recebiam pessoas do mundo inteiro, essas mulheres elas serviam a esses homens que chegavam ali nos portos, e eram cerca de 10 mil mulheres. Era muita mulher que servia a essa deusa nesse templo, a deusa Afrodite. Então, assim, Paulo, ele vê ali que aquela cidade ela era dominada pela imoralidade sexual, problemas familiares, sacrifício a ídolos, as pessoas, eles não eram fiéis nas ofertas e nas contribuições. Então, Paulo vê ali, ele fala o seguinte,
cara, como se diz, é aqui que eu preciso colocar uma igreja, é aqui que eu preciso apresentar o Evangelho de Cristo, porque é aqui que vai fazer diferença. Porque assim, é muito cômodo para nós, vamos dizer assim, que é muito cômodo eu chegar num lugar que está todo mundo ensinadinho já, vou chegar lá e apresentar o Evangelho de Cristo para aquele pessoal que está todo mundo ensinado. É muito mais fácil, muito mais cômodo. Mas o efeito do Evangelho ele vai ser muito mais forte em uma comunidade que não conhece a Cristo. Então você vai apresentar a Deus naquela comunidade e aquela comunidade não conhece, o impacto vai ser muito maior. E então Paulo ele chega nesse contexto na cidade de Corinto. Esse era o contexto da cidade, que era uma cidade totalmente entregada aos deuses, e agora Paulo ele precisava apresentar o Deus verdadeiro ali para aquele povo. Então, esse é o contexto. Essa carta não é a primeira carta, nós temos ela como primeira carta porque por algum motivo a primeira carta se perdeu, e essa carta que nós estamos tendo aqui é Paulo, ele na verdade, ele respondendo perguntas para a igreja de Corinto com relação a algumas pendências, a alguns problemas que tiveram na igreja de Corinto. Então agora nós vamos entrar propriamente dito no versículo a versículo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. A intenção hoje não é explorar o capítulo 1 todo, porque eu queria dar essa introdução, trazer ali qual o contexto que Paulo está inserido ali na carta de Paulo aos Coríntios. Então, a gente trazendo aqui agora, lendo realmente o capítulo 1, a gente iniciou assim, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e ao irmão Sóstene, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Eu quero pessoal, trazer essa palavra para nós, mas trazer exemplos do nosso dia a dia para que a gente entenda de uma forma que a aplicação seja melhor para a gente. Então vai ser uma exposição de versículos e eu vou trazer para a nossa realidade. Vou procurar trazer para a nossa realidade para que fique mais fácil a gente absorver isso. Então quando Paulo ele fala o seguinte assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Você nota aqui que a igreja ela tem dois endereços. Paulo fala assim, a igreja de Jesus, a igreja de Deus que está em Corinto. Às vezes nós temos aquela mania, né, de que, assim, às vezes a gente precisa mudar isso, mas a gente não fala por mal, fala lá na minha igreja. Então Paulo, gente, não é coincidência quando você lê as cartas de Paulo, não é coincidência que ele mede até as palavras para falar. Paulo era extremamente estrategista e ele pensava até em qual tipo de palavra que ele colocava para ele poder falar e que essa palavra ela fosse ativa mesmo, a palavra fizesse o que ela foi feita para fazer, ela vai trazer mudança. Então Paulo era um camarada estrategista e ele sabia até como empregar a palavra. Então ele tinha muito cuidado, ele fala assim, a igreja de Deus que está em Corinto. Então ele traz dois endereços, ele fala que a igreja é de Deus e ela está onde? Ela está em Corinto. Aí às vezes a gente fala assim, porque lá na minha igreja, na sua igreja, então a gente taxa dessa forma, nem é por mal, né? Mas Paulo ele teve um cuidado com isso, que ele falava assim, a igreja de Deus que está em Corinto. E ele fala assim, aos santificados em Cristo Jesus. Essa questão de santificado é muito engraçado também, né? Porque assim, o conceito que nós temos de santo talvez é um conceito errado, né? Porque não estamos aqui falando da igreja católica, mas o conceito que nós temos de santo é o contexto que a gente pensa assim, dos santos, né? Aqueles adorados, aquele que quando morre, ele fez muitas coisas, né? Ajudou muita gente, fez muitos prodígios, vamos dizer assim, ações sociais, e a igreja canoniza ele, faz com que ele se torne um santo depois que ele morreu. Mas isso não é o conceito que a Bíblia traz para nós de santo. Então santo é o quê? É se você está em Cristo, você é santo.
Por que você é santo? Não é porque você não comete mais pecado? Não, não é isso. É porque você agora é separado, porque você está em Cristo, portanto você é santo. Ah, pastor, está soando estranho falar que eu sou santo, eu sou muito pecador. Concordo plenamente. Não concordo que você seja pecador, porque eu sou pecador. O que eu quero dizer é que quando Paulo fala assim, ó, aos santificados em Cristo Jesus, olha agora, chamados santos. Então, assim, eles são santificados, chamados para ser santo. Parece que Paulo está falando de duas coisas iguais. Não. A questão de você ser santo é porque você é separado para Cristo. E chamado agora para ser santo é o seguinte, agora que você está em Cristo, que esse processo continue cada dia mais. Vamos buscar de Deus, melhorar, nos aproximar de Deus e nos santificar. Porque em Tessalonicenses vai falar que a gente precisa estar com corpo, alma e espírito preparados, irrepreensíveis para o dia da vinda de Jesus. Então, assim, quando a gente fala de santo, não quer dizer que eu sou santo, eu tenho que ser venerado, adorado, nada disso. A Bíblia não fala desse tipo de santo. A Bíblia está falando na condição, quando você está em Cristo, você é um santo de Deus. Então, Paulo ele fala assim, ó, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, que com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aqui é um outro problema também que normalmente nós fazemos. Nós às vezes fazemos distinções entre igrejas e aí fala assim, ó, às vezes eu falo que não, a minha igreja que é boa, não a igreja de fulano que é boa. Só que aí Paulo fala assim, ó, chamados santos, com todos em que todo lugar invoca o nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando Paulo fala aqui, ó, a igreja de Deus que está em Corinto, a igreja de Deus, ela é a igreja universal, que ela é uma igreja que abrange o mundo inteiro, porque nós temos santos, homens de Deus e mulheres de Deus em todo o globo, no mundo inteiro. Então, por isso que fala assim, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus, Senhor deles e nosso. Ou seja, se Deus está na minha igreja, igual a gente quer que esteja, se o Espírito Santo de Deus se move na nossa igreja, ele não é exclusividade nossa. Então fala assim, que ele é Senhor deles e nosso. Então assim, aqui Paulo está falando o seguinte, assim, eu trago um Deus que ele não é exclusividade de igreja nenhuma. Eu trago um Deus que ele está onde ele é bem-vindo, vamos dizer assim. Então Paulo ele fala assim, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu gosto muito quando Paulo ele faz essa apresentação e quando ele termina falando assim, graça e paz. Graça e paz é algo muito lindo, porque graça é o motivo pelo qual nós somos salvos. Nós somos salvos pela graça, que é o favor imerecido. Nós não merecemos e somos salvos pela graça. E a paz é a consequência de sermos salvos. Porque quando nós somos salvos, nós temos paz. Então Paulo fala assim, graça e paz. Então ele fala assim, ó, eu não mereço ser salvo, mas Cristo me salvou sem eu merecer e porque ele me salvou eu tenho paz. Quando Paulo fala assim, graça e paz. E quando nós na igreja falamos graça e paz, meu irmão, é a mesma coisa. Estou reconhecendo que eu sou salvo pela graça, eu não tenho mérito nenhum na salvação e eu tenho paz porque eu sou salvo. Então é isso que Paulo fala quando ele fala graça e paz. Pessoal, tá dando para entender bacana aí? O áudio está chegando bem aí, porque eu tô sem uma coisa aqui para monitorar. Eu tô meio que no escuro aqui. Vocês me falam aí, tá? Se o áudio tá bacana, se vocês estão entendendo, se a transmissão tá fluindo bacana aí, que eu consigo só ler os comentários aqui no tablet. Então vamos continuar. No versículo 4, Paulo fala assim, sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus, porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda palavra, em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. De maneira que, presta atenção, nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a gente, mais para frente,
na carta de Paulo aos Coríntios, se eu não me engano, capítulo 12, nós vamos falar sobre os dons espirituais. Mas aqui Paulo ele já está falando algo muito importante da igreja de Corinto. Irmãos, mais uma vez, entenda que Paulo é muito estrategista. A igreja de Corinto ela tinha inúmeros problemas, tá? Não estou falando que ela é diferente da nossa igreja hoje, da igreja atual. A igreja atual é quase que o reflexo da igreja de Corinto, porque nós temos muito problema. Não estou falando de uma placa de igreja específica, eu estou falando da igreja de forma geral. Nós temos muitos problemas. Então, nós somos quase que o reflexo da igreja de Corinto. Então, quando Paulo ele vê que a igreja de Corinto ela tem muitos problemas, mas mesmo assim Paulo ele inicia a carta trazendo muitos elogios à igreja de Corinto. Talvez se Paulo ele iniciasse já pegando firme a igreja de Corinto, a gente nem ia entender se era uma igreja que realmente servia a Deus, porque a gente fala assim, nossa, Paulo já chegou arrebentando esse povo. Eles fazem um monte de coisa errada, eles adoram ídolos, eles comem comida ofertadas a ídolos, eles têm dificuldade com a ceia, eles têm problema de incesto na família, eles não são fiéis nas coletas, eles não são cristãos. Mas Paulo ele traz para nós um relato aqui de uma igreja que é cristã, que está com problema. Aí nota que no versículo 7 ele fala assim, ó, de maneira que nenhum dom vos falta. Não faltava nenhum dom na igreja de Corinto. Então nós estamos falando aqui, tinha os dons de palavra de conhecimento, de falar em línguas, todos os dons tinha na igreja de Corinto, de modo que nenhum dom vos falta. Aí você pensa assim, caramba, tinha todos os dons, e a igreja era problemática como era. Isso o que traz para nós? Isso mostra que nós não devemos medir a igreja pelos dons. Porque assim, se nós vemos dons na igreja, não é o que mede a igreja aos dons. Isso, eu estava até falando com um amigo hoje no trabalho, é igual a questão de a pessoa te dar uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, que nós conhecemos como uma profecia. A pessoa te dá uma profecia e você se move por aquilo. Não, você não deve se mover por uma profecia. A profecia, para que ela serve? Ela serve para te... Deus já colocou algo no seu coração, e quando alguém traz uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, Deus mostra para a pessoa o futuro. Aquela palavra ela não pode te mover você fazer aquilo. Vamos supor, Deus já te colocou algo no seu coração. Quando a pessoa te profetiza algo, vai ser uma confirmação do que Deus já tinha falado para você. Então uma pessoa não pode chegar para você e falar assim, que nem eu tô aqui na América, o camarada vai falar assim, Deus está mandando você ir lá para o Brasil agora. Mas se eu não tiver vontade de ir, eu não vou ir porque uma pessoa chegou e falou assim, Deus está mandando você ir. Não. Se Deus colocar isso no meu coração, eu vou pedir a Deus, Senhor, eu preciso de confirmação. Aí Deus vai mandar um profeta e falar para mim, Deus está falando que é para você pro Brasil. O que eu vou entender? Senhor, entendi que é do Senhor, porque eu já tinha isso no meu coração, precisava de uma confirmação. Então a igreja de Corinto, ela tinha todos os dons. Paulo fala no versículo 7, de maneira que nenhum dom vos falta. E a igreja, aí ele continua, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. A manifestação seria esperando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então era uma igreja que por muito que ela tinha problemas, mas era uma igreja que tinha os dons e que era uma igreja que esperava a manifestação de Cristo. Então, assim, a igreja de Corinto, Paulo, ele consegue extrair delas coisas boas para poder trazer a igreja para o lado dele. Quando ele traz a igreja para o lado dele, a igreja entende que ele trata com amor, aí ele começa a tratar os problemas, os machucados da igreja. Então, no versículo 8, ele continua falando assim, o qual vos confirmará também até o fim para serdes irrepreensível no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Deus. E ele continua no versículo 10 dizendo assim, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todas uma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Eu vou continuar lendo para a gente pegar tudo. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Aqui o que acontecia na igreja de Corinto?
A primeira coisa que Paulo está tratando com a igreja de Corinto era um problema de divisão que acontecia dentro da igreja. E a igreja estava tão dividida, mas tão dividida, que ele chegava a ponto de pensar que Paulo pregava um Deus, Apolo pregava outro Deus e Cefas, Pedro, ele pregava outro Deus, sendo que eles estavam pregando o mesmo Deus. Mas a divisão era tanta dentro da igreja que eles imaginavam assim que Paulo pregava um Deus, Apolo pregava outro e Cefas outro. Por quê? O que estava acontecendo dentro de Corinto? Estava acontecendo o culto à personalidade. As pessoas elas se importavam com o mensageiro, não com a mensagem que esse mensageiro carregava. Então, assim, quando minha mãe deu o retorno para mim, obrigado, mãe, fica com a gente aí, do som. Minha mãe deu o retorno e falou que tá beleza. Então, Paulo ele vai tratar a igreja o seguinte assim, tá acontecendo algo entre vocês que nós temos aí 3 pessoas, Paulo citando ele mesmo, ele fala assim, ó, ele fala assim, ó, quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Ele cita até de Cristo. Aí ele vai que chega arrebentando, ele fala assim, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou fostes vós batizado em nome de Paulo? Então Paulo ele chega o seguinte assim, eu não estou entendendo essa divisão que está dentro da igreja, nós estamos tudo pregando o mesmo Deus. Mas vocês, o que acontecia? Quando a igreja, eu vou trazer na nossa realidade, nós temos uma igreja, por exemplo, com 3 pastores. Eu vou citar aqui 3 porque nós tínhamos 3 no exemplo. Tem uma igreja qualquer com 3 pastores. Quando um pastor pregava, aí tinha uma parte da igreja que aceitava o que aquele pastor falava. Quando era um outro, aí era uma outra parte que gostava mais daquele. E com o terceiro a mesma forma. Então esses grupinhos, eu gosto do pastor A. Não, eu gosto é do pastor B. Não, eu gosto é do C. Então quando o pastor A pregava, a galera que gostava do pastor B e C, eles não aceitavam aquilo. Não, eu gosto mesmo é da palavra do pastor A. Irmãos, e eu já vivi isso de verdade. Eu já vivi, já entendi, eu já vi. Chega a ser um absurdo. Um membro ligar para o pastor e perguntar assim, pastor, quem que vai pregar? Quem que vai dar escola dominical na igreja? Porque dependendo da pessoa que fosse ministrar a escola ou estudo, o que seja, se fosse uma pessoa que essa pessoa não gostasse, ela nem ia na igreja. Então, assim, você vê o nível de divisão que estava no coração daquela pessoa, não da igreja. Mas aqui no caso, essa divisão acontecia na igreja. Então, Paulo ele vai falar assim, por acaso Cristo está dividido? Porque eles tinham três homens aqui que eles estavam com tanta divisão que eles pensavam que eles estavam pregando Deus diferente, falando a mesma palavra. Então Paulo fala assim, por acaso Deus está dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Aí Paulo ele fala assim, eu dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas, além desses, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Aí Paulo aqui, ele já começa a tratar desse problema de divisão no versículo, a partir do versículo 11, quando ele fala que ele recebeu essas informações da família de Cloe. E ele começa a tratar essa divisão. Agora ele entra falando de batismo, e ele aqui, ele não está desfazendo do batismo, ele não está, porque ele fala assim, ó, eu dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. Ele não está desfazendo do batismo, ele está colocando o batismo no lugar do batismo. Porque é o seguinte, acontece da mesma forma que tem alguém na igreja, um grupo que gosta do pastor A, outro grupo do pastor B, do grupo do pastor C, da mesma forma tem aqueles que se acham assim, eu fui batizado por fulano, eu fui batizado por Paulo, você foi batizado por Apolo, você é segunda linha. Já os que gostavam de Apolo falam, não, eu fui batizado por Apolo, o C foi por Paulo, e esse aí foi por Cefas, não, eu fui batizado por Apolo, e tinha aqueles, não, eu fui batizado por Cefas, vocês que foram batizados por Pedro, por Apolo, por Paulo e Apolo, vocês estão por fora. Então, assim, a gente tem que entender que o batismo, ele não me liga à pessoa que me batizou, o batismo me liga a Cristo.
Então, assim, não há, eu fui batizado lá no Rio Jordão, é mais importante? Não é mais importante, porque o que te liga não é o rio ou a pessoa que te batizou. O batismo te liga a Jesus. O importante é o Cristo, não é a pessoa quem te batizou. Então, Paulo, ele está batendo nisso. Paulo está falando assim, quando Paulo fala assim, cara, eu quero entender, vocês estão falando de 4 pessoas, o Cristo está dividido? Eu não estou entendendo. Paulo está falando isso. E ele fala assim, graças a Deus que eu nem batizei vocês, só a família de Crispo e Gaio, porque se eu tivesse batizado, aí talvez tinha um grupo falando assim, eu fui batizado por Paulo, Paulo é o cara que fundou essa igreja, Paulo é o cara que chegou depois. Então assim, Paulo ele está combatendo essa divisão que havia dentro da igreja. Então ele continua falando o seguinte, Cristo não me enviou para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavra, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Para a palavra da cruz, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Então Paulo está falando o seguinte, depois dele chegar, ele traz a igreja para o lado dele, ele já conhecia a igreja, afinal foi ele abriu aquela igreja. Deus enviou Paulo, ele instituiu aquela igreja e agora ele está cuidando daquela igreja de longe. Ele está em Éfeso, escrevendo uma carta para a igreja de Corinto para tratar dessa problemática que acontecia em Corinto, que era a divisão. Então Paulo ele vem tratando da divisão que acontecia ali. Tinha os partidos, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E agora Paulo, aí depois disso ele vem falando do batismo. Porque talvez não foi batizado por mim, por Pedro. E isso aí está causando ainda mais divisão. E um abraço aí pro meu pai também, que mandou um alô para nós aí. Então é o seguinte, aí Paulo ele vai trazer o seguinte assim, ó. Porque imagina, Paulo foi o camarada que ele foi o fundador da igreja. Paulo ele fundou a igreja. E aí imagina aquelas pessoas que estavam com Paulo. Não, eu tô com Paulo porque ele é o fundador da igreja. Irmãos, entenda, nós temos que ter maturidade para eu falar o que eu estou falando aqui e você entender certo as coisas. Eu não estou falando que... Porque é o seguinte, às vezes dentro da igreja é lógico que a gente tem uma pessoa que ela tem um carisma maior, talvez a forma dela falar é uma forma mais amorosa, atrai mais a gente. E tem uma pessoa que ela é... Porque tem um amigo meu no Brasil, um pastor amigo meu, que ele fala assim, ó, alguns foram chamados para pescar o peixe, com amor, mas outros foram chamados para limpar o peixe, então ele tem que bater mesmo, ele tem que limpar. Então, assim, nós temos esse tipo de pessoa dentro da igreja. Mas só que isso não pode fazer com que a gente perca quem essa pessoa representa. Eu não posso deixar que o caráter dessa pessoa faça com que eu goste dela. Eu lembro, eu não me engano se foi John Wesley que falou isso, mas ele cita isso num livro dele, que assim, ele estava numa pregação, numa igreja, e o pregador ele pregou muito belo, um sermão maravilhoso, e quando saiu de lá uma criança fala assim, nossa, que pregação tão linda desse homem, que sermão maravilhoso, que palavra abençoada. Aí no outro dia foi o John Wesley que foi pregar. Eu acredito que é John Wesley, não estou lembrado. Aí quando o John Wesley terminou o sermão, uma pessoa falou assim, mas que Deus poderoso John Wesley mostrou para nós. Olha a diferença. No primeiro dia a pessoa falou assim, mas que sermão lindo que esse homem trouxe para nós, mas que palavra abençoada. No segundo ele falou assim, mas que Deus poderoso que ele mostrou para nós. Então, o importante não pode ser eu de forma alguma. Eu sou aquele que conduz a palavra, eu sou o mensageiro, mas o importante é a mensagem que eu carrego, não eu. Porque senão Deus só usava só os top, só quem fala bem, só quem tem formação PhD do sei lá o quê, entendeu? Então Deus só usaria esse tipo de pessoas, mas Deus ele quer o quê? Corações humildes, corações disponíveis. Na verdade, essa é a palavra certa, é coração disponível. Então quando Paulo continua falando assim, porque a palavra da cruz é loucura, porque ela é loucura para quem? Os gentios, os gregos, para ele tudo era sabedoria. Porque, cara, quando você vai estudar hoje, ainda hoje, você vai estudar aí
até no segundo grau, quando você vai fazer um curso superior, quando você é da área de exatas, cálculo, física, tudo, você vai esbarrar em coisas que esses camaradas lá da antiga, de Atenas, da Grécia, esses camaradas, coisas que eles descobriram antes de Cristo, que hoje ainda nós tomamos de referência para estudar cálculo. Então, Paulo estava falando com esse tipo de pessoas, pessoas com intelecto muito avançado. Então, Paulo ele já chega pegando esse tipo de pessoas e para eles a morte de cruz era uma loucura. Eles falavam assim, cara, o bom é a sabedoria. E o grego ainda ele pensava que o corpo era a prisão da alma. Então, quando a alma estava presa dentro do corpo, então ele acreditava que quando o corpo morria, a alma era liberta. Então, Paulo vem falando de ressurreição de Cristo, eles ficam assim, meu Deus, é voltar atrás, porque se a alma está presa, morreu, liberou a alma, vai ressuscitar o corpo para prender a alma de novo, isso é um retrocesso. Então, Paulo ele está falando com esse tipo de mente, com pessoas que é bruta. E é justamente isso que a Thaís falou. Ó. Thaís falou assim, Deus usa os que não são para confundir os que são. E é isso mesmo que Paulo fala. Paulo está falando assim, ó, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, é o que eu falei. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Por que os judeus pediam sinal? Deixa eu ver quanto tempo de live, 42 minutos. Por que os judeus pediam sinal? Porque os judeus sempre estavam atrás de Jesus. Jesus, faz um sinal para nós, faz algum milagre. E eles imaginavam Jesus chegando vestido de glória no cavalo branco, fazendo muitas maravilhas. Mas Jesus vem na humildade em um jumento. E eles falam assim, não, esse aí não é o rei que vai nos libertar, que vai dominar sobre nós. Não, isso não pode ser esse. Esse aí não é o que a gente está esperando. Então eles pediam sinais. Versículo 22. Judeus pedem sinais. E os gregos buscam sabedoria. Para o grego, a sabedoria que era importante. O Deus deles era a sabedoria. Então, aí ele fala assim, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, é um escândalo para eles, é loucura para os gregos, é um escândalo para o judeu, porque o judeu ele falava assim, não, isso não é Cristo, esse camarada ele está se fazendo passar por Cristo, mas ele não é Cristo, então eles ficavam escandalizados com aquilo. E os gregos, é porque eles falavam assim, e é loucura, a cruz é loucura, e eles pensavam assim, eles pensavam era na sabedoria. Ele fala assim, mas para os que são chamados, tanto judeus como grego, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus, agora vai entrar no que a Thaís falou aqui no comentário. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Paulo estava falando isso aqui, irmãos, mais uma vez, porque ele estava falando com pessoas de alto intelecto. Então, quando Paulo falava assim, ó, quando ele pregava um Cristo que ressuscitou dentre os mortos, eles não entendiam, porque para eles o corpo era a prisão da alma. Então não fazia sentido ressuscitar o corpo, uma vez que o corpo morrendo, a alma estava livre. Então eles pensaram assim, não faz sentido, isso é loucura. Então eles não conseguiam achar um motivo para acreditar naquilo. E eu lembro que eu até falei disso no dia que eu preguei ao Deus Desconhecido, Atos capítulo 17, porque assim, Paulo, quando ele falava para aqueles homens ali de Atenas, aqueles homens muito sábios, eles ficavam assim, sem entender, esse camarada está pregando um Deus que a gente não conhece. É algo estranho, porque, irmãos, é comprovado cientificamente, quanto maior o QI, o quociente de inteligência da pessoa, quanto mais sábia, mais culta é essa pessoa, mais difícil é de você colocar Deus na cabeça dela. Porque essa pessoa que ela é muito inteligente, a ciência, ela tende a explicar tudo cientificamente. Então, por isso que Deus ele procura corações humildes, porque esses corações humildes eles têm vocação para isso.
Eles não têm a sabedoria que fica esbarrando a todo momento. Então, quando Paulo fala o seguinte, que Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, ele continua, e Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, santificação, redenção. Aqui Paulo, ele está falando, olha para você ver, é tão forte, ele está falando dos 3 aspectos da nossa salvação. Quando a gente olha para trás, nós fomos o quê? Justificados. Aí ele está falando aqui, ó, mas para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, nós somos justificados, a santificação, porque nós buscamos isso, a santificação para o quê? Para encontrar a Deus, e a redenção, porque nós vamos ser redimidos. Então Paulo está falando aqui, olhando para o passado, para o presente e para o futuro, falando da nossa condição. E ele termina falando assim, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então Paulo aqui, um abraço aí para todo mundo, pastora Sandreli, todo mundo que está nos ouvindo aí, um alô aí pro povo. Então, pessoal, para a gente entender, esse aqui é todo o capítulo 1 de Corinto, mas a gente entender que Paulo, aqui, só dando um resumo de 1 minuto, Paulo ele chega numa cidade totalmente corrompida, ele implanta uma igreja ali, ele fica 1 ano e 6 meses num lugar todo arrebentado, um lugar totalmente escuro, trevas. Paulo entra ali com o poder de Deus, o Espírito Santo, ele institui ali uma igreja e ele ensina aquela igreja por 1 ano e 6 meses, coisas que não era de costume de Paulo. Então depois ele sai dali e vai para Éfeso. Quando ele chega em Éfeso, ele é avisado pelos da casa de Cloe que há contendas lá em Corinto. De onde ele tinha saído, ele tinha ficado 1 ano e 6 meses lá, ele ficou muito tempo, muito a mais do que ele normalmente ficava, e ele falou assim, aí ele vai e escreve uma carta para poder tratar esses problemas, e o primeiro problema era o problema de divisão, as pessoas falavam, eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e isso acontece conosco hoje, pessoas que se dividem dentro das nossas igrejas. Então Paulo ele combateu isso, amado. Ele falou o seguinte, quem é Paulo, cara? Ele fala assim, quem é Paulo? Paulo não é ninguém. Eu sou só um mensageiro. O importante é a mensagem que eu carrego. Nós vamos ver em 2 Coríntios, quando Paulo fala de tesouros em vasos de barro, ele está falando o seguinte, assim, ó, cara, é tão linda essa passagem de vasos de barro, porque ele fala assim, ó, o importante é o que está dentro do vaso. Porque se o vaso ele fosse belo por fora, talvez você não desse valor ao que tem dentro do vaso. Então ele fala assim, por isso um vaso velho, porém com o que está dentro do vaso é o que é valioso. É o tesouro que está dentro do vaso. Então Paulo ele vem falando disso. Então, aí continuando, Paulo ele vem tratando dessa divisão que estava na igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Então Paulo ele combate isso. Ele fala do batismo e agora ele vem tratando judeus, gregos, então ele vem falando o seguinte, inclusive ainda tinha aqueles que falavam que era de Cristo, eu sou de Paulo, de Apolo, de Cefas e eu sou de Cristo. Esses que eram de Cristo talvez seriam os piores, porque eram aquelas pessoas exclusivistas. Mas não tinha um grupo pior do que os fariseus e os saduceus. Eles faziam normas que nem mesmo eles conseguiam cumprir. E eles cada vez eles pioravam ainda mais. Por exemplo, se existe uma lei, eu não posso pegar aqui nesse livro, e eles não conseguiam ficar longe desse livro, eles falavam assim, é proibido ficar 50 metros daquele livro. Eles faziam outra regra, era proibido pegar. Como eles não conseguiam deixar de pegar, eles falavam assim, agora tem mais uma lei, é proibido ficar menos de 50 metros daquele livro. Se ainda assim eles não conseguissem, eles iam fazer outra lei por cima, ó, é proibido passar aquele muro ali que cerca os 50 metros que não pode chegar no livro, que a gente não pode pegar. Então eles faziam com que o jugo ficasse muito pesado e uma santidade extrema que eles não conseguiam suportar aquilo. E talvez esse grupo, eu sou de Cristo, era o mais problemático. Era aquele exclusivista, se você não estiver com a gente, você está fora. E é assim, muitas vezes a gente vê esse exclusivismo dentro da igreja, infelizmente. Então Paulo combate tudo isso. Então, no capítulo 1 de Corinto,
primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo está combatendo o problema da divisão que estava dentro da igreja. Então, para você que ficou com a gente aí, se você chegou, estava no meio da live, a live vai ficar gravada aí na página da Ramp Church, você pode voltar aí e tá vendo ela, porque toda terça-feira nós vamos continuar esse estudo, vamos dar sequência. Hoje nós fizemos a introdução ao livro, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Na próxima terça-feira nós vamos entrar no capítulo 2 e assim sucessivamente vamos falar sempre capítulo por capítulo para a gente fazer um estudo bem aprofundado, porque os assuntos que Paulo trata com a igreja de Corinto são assuntos muito pertinentes, atuais, são assuntos que nós precisamos tratar hoje em dia. Então, para você, meu amado, você, meu amigo que ficou com a gente aí, mais uma vez, eu sou o pastor Tiesco, sou um dos pastores da igreja Ramp Church, nosso pastor presidente, o apóstolo Ledios, pastora Tamara, nosso co-pastor, pastor Wesley, pastora Sandra, e aos pastores auxiliares, pastora Lília, pastora Catarina, pastor Lucas, pastor Kleber, pastora Eliana. Então, pessoal, um abraço para vocês, que Deus te abençoe aí, que sua noite seja abençoada. Um abraço para todo mundo que tá nos vendo. Agora eu não tenho ideia de quem tá vendo, porque meu tablet acabou a bateria, então era aqui que eu tava vendo, nem sei quem tá vendo a gente. Mas no mais, um abraço para todo mundo. Obrigado por você ter ficado com a gente.